Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta reflexão semanal. Hoje nós vamos refletir sobre algum anúncio que Jesus Cristo fala a respeito do comportamento das pessoas. Vamos iniciar então com o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda adversidade, para que, sem impedimento do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O evangelho de hoje foi escrito por Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Ele lhes dizia em sua doutrina: cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão a aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre das esmolas e observava como o povo colocava dinheiro nesses cofres. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor apenas de 1 quadrante. E ele chamou seus discípulos e lhes disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva colocou mais do que todos os que colocaram muito dinheiro no cofre, porque todos colocaram do que tinham em abundância. Esta mulher, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. A gente, para entender melhor essa narração de Marcos, a gente precisa entender um pouco de como era o entendimento também na época de Jesus a respeito de dar a esmola. No templo dos judeus em Jerusalém, era o local onde se colocavam as esmolas para que essas esmolas fossem direcionadas para aquelas pessoas necessitadas. E também, e principalmente, para a manutenção do templo e para a manutenção dos sacerdotes que eram os responsáveis pelo templo. E essa era uma tradição que vinha desde o tempo lá dos primeiros reis, quando os reis Salomão, Davi, Saul, que foram os primeiros. Aliás, o primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Quando Davi constrói o templo em Jerusalém e depois Salomão faz aquela grandiosidade do templo que perdurou durante muitos anos, os encarregados de toda a cerimônia do templo eram os levitas, que depois passou para os sacerdotes e os sumos sacerdotes, isso já no tempo de Jesus. Então era comum colocar as esmolas, porque isso fazia parte da tradição. E aí, o que Jesus observa? Que
aqueles que eram os doutores da lei, aqueles que eram os entendidos da lei, os escribas, os fariseus, os doutores da lei propriamente dito, aqueles que entendiam da lei, que entendiam da tradição, Jesus fala para tomar cuidado com eles. Por quê? Porque eles falam, mas não fazem. Então precisa tomar cuidado também com essas pessoas ainda hoje, que falam, mas não fazem. Fazem as pessoas cumprirem duras cargas, mas eles mesmos não fazem. Isso chama a nossa atenção, por quê? Porque a gente muitas vezes se julga acima das outras pessoas em algumas circunstâncias, ou às vezes, pior do que isso, a gente se julga tão insignificante que a gente não dá importância para aquilo que a gente é, da devida maneira como devemos dar. Nós somos importantes sim, porque Deus nos preencheu de todos os requisitos para que nós, enquanto pessoas, tenhamos uma vida digna. Mas, como a gente sabe na sociedade, a gente convive com isso, muitas e muitas vezes a gente encontra pessoas que se julgam acima das outras e subjugam a maioria das pessoas, principalmente aqueles que são os doutores da lei, aqueles que se julgam os magistrados da lei, que inclusive acontece ainda hoje no nosso país. Cuidado com essas pessoas. Por outro lado, no final do Evangelho, da leitura do Evangelho, Jesus mostra aquilo que eu comecei a falar no começo lá, né? Das esmolas. E Jesus coloca aquela senhora que deu 2 moedinhas que não valia quase nada, mas que para ela sim tinha valor. Por quê? Porque ela deu além daquilo que ela estava necessitando. Ou seja, essas moedas fariam falta para ela, mas ela colocou no cofre do templo algo que faria falta para ela comer, para ela sobreviver. E Jesus elogia. Essa fez mais do que aqueles ricos que iam lá e depositavam os seus bens que não fariam falta nenhuma para eles. E que assim Jesus quer mostrar o quê? Que não é porque a gente tem mais ou a gente tem menos que a gente é mais ou a gente é menos. Diante de Deus, as pessoas têm valor enquanto pessoa. E é dessa forma, dessa maneira que nós precisamos, enquanto cristãos, viver verdadeiramente a nossa disponibilidade de alma e de corpo, de vida, para podermos vivenciar dignamente, amando as pessoas, fazendo bem a todas as pessoas, não rejeitando aqueles que têm mais e desprezando aqueles que têm menos, ou aqueles que têm mais poder, ou aqueles que não têm poder nenhum. É preciso que a gente entenda esses ensinamentos de Jesus e a gente comece a vivenciar em nossas vidas de cristãos. Paulo, o que você acha dessa situação que Jesus coloca, tanto dos escribas, dos fariseus, como é dessa senhora que doa no cofre do templo aquilo que vai fazer falta para ela? É um evangelho bem carregado de pensamentos que Jesus provoca a partir do que você já vinha trazendo, e é só um complementinho. É realmente aquilo que tinha. Ou seja, Jesus hoje não nos pede mais do que a gente tem, mas reconhece que na pobreza, né, como foi o evangelho da semana passada, em ser pobre em espírito, das bem-aventuranças. Das bem-aventuranças, é reconhecer que a pobreza é a forma correta de vivenciar aquilo que Jesus nos pede. Então, não adianta nada
os fariseus, os sábios, os ricos depositarem lá quantias absurdas, mas não tem valor nenhum para eles, como forma de aparecer em praças públicas, né? Colocar-se em um pedestal que eles mesmos criaram, não existia. E a senhora ali na pobreza foi lá e manteve o templo de pé, mesmo com as 2 moedinhas dela. Vamos cantar então? Vamos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que tenho, recebe o meu nada e faz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Oremos. Fortalecidos por este alimento sagrado, nós vos damos graça, Senhor, e imploramos vossa clemência para que, pelo dom do Espírito Santo, perdure a graça da santidade naqueles que receberam a força do alto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, e nos oriente em nossa caminhada. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de curtir a publicação e compartilhar. Compartilhe no Stories do Instagram, no grupo do WhatsApp. Ajude-nos a continuar essa missão.